vejo que você fala bastante sobre esse tema, que acho que ajuda muita gente também, falar um pouco sobre o transtorno borderline, né? Borderline. E a diferença, né, como diagnóstico diferencial com o transtorno bipolar. Bipolar, né? do humor. Que é uma comorbidade frequente e um diagnóstico diferencial frequente também, né? É um diagnóstico que pode ter a comorbidade, mas assim, saber direitinho o que trouxe o paciente, se foi o bipolar, se foi o border em essência, muda totalmente o tratamento. Sim. O borderline, ele ficou um tempo assim no lugar nenhum, né? Ele ficou, você falava, entrava numa clínica, você só tinha internação, esquizofrenia, se você botasse ali, era esquizofrenia, bipolar pouco se fazia, e depressão, como se nada mais existisse. Né, transtornos compulsivos, os vícios em gerais. Fala, eu queria saber disso. Qual o perfil da internação hoje? Porque mudou muito nos últimos anos. Então, mudou, mas ainda o protagonismo está nas psicoses, né? Ainda as psicoses. O principal, assim, são os transtornos psicóticos, né? E aí oscila entre o transtorno afetivo bipolar e a dependência química. Esses são os três principais, né? Então a esquizofrenia não é essa prevalência que o pessoal botava no prontuário. É que assim, talvez, assim, porque a gente entende como transtorno psicótico, né? E a psicose ela pode estar presente na esquizofrenia, a pessoa pode usar drogas, na dependência química, exatamente. Né? A depressão pode ter sintomas psicóticos, enfim, tem vários transtornos que podem causar psicose. Então a gente, na nossa leitura, a gente define, a pessoa chegou com um quadro psicótico. Certo, aí depois vai... Isso, que a gente vai daí fazendo essa limpeza para chegar à psicose dentro de que quadro? De que quadro, Então assim, responde. Agora, em se tratando de CID, eu diria que então a bipolaridade seria o principal, né? Que também é uma coisa que ficou muito tempo submersa, né? Não se fazia muito diagnóstico. Então era muito comum o paciente entrar com depressão, o pessoal disparar, fazer antidepressivo e fazia virada. Isso. Né? E ainda assim as pessoas botavam como transtorno de ansiedade generalizada. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a internação acaba auxiliando e dando esse respaldo maior. Porque, como você mesmo falou, né, que a gente chama de virada maníaca, né, ou ciclagem, né? A pessoa está deprimida, mas ela está uma depressão bipolar, mas ela nem sabe ainda que é bipolar. Exatamente, né? Não sabe. E aí, porque tem gente que fala assim, mas a gente não sabia, assim, mano, numa primeira vez vai acontecer a virada, e aí você vai saber, muda até a terapêutica. Porque as pessoas tendem a procurar ajuda quando estão na depressão, né, quem é bipolar, né? Porque a mania costuma ser, pelo menos no início, ter uma sensação de prazer, de euforia. Aí por mania, então... Nossa, é uma delícia, né? Beleza. Só que aí a pessoa não busca ajuda, mas quando está deprimida que ela procura. Aí a gente faz um antidepressivo e a pessoa fica maníaca. Então, quando está internado, a gente tem essa segurança. Se fizer uma virada maníaca, está dentro de um ambiente seguro. Perfeito, né? Perfeito isso.